Então, pronto. Hoje é 12/3, então nós vamos hoje falar sobre paralelas e perpendiculares, pessoal, que está aí na página 6, ok? Quem não tem, é só acompanhar o slide e aí vai entender a mesma coisa. É um assunto, né, considerado fácil, mas você tem que memorizar alguns conceitos aí, tá? Assim, anteriormente a este assunto, nós estávamos trabalhando o quê? Plano cartesiano. E nós vimos, né, que para a gente desenhar um plano cartesiano, nós precisávamos de duas retas. Nós tínhamos a reta que a gente chamava de x, tá? Que é a horizontal, e nós tínhamos a reta dy, que era a vertical, né? Então, basicamente, para se formar o plano cartesiano, você utilizava duas retas, ok? E qual a característica dessas? E aí, o que acontece? Para você formar essas duas retas, você precisava de... Você observava o quê, né? Quando você formava essa reta de x e essa reta de y, era exatamente a formação aqui, ó, desse ângulo que ele mede 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Ok, pessoal? Essa é a característica principal dessas duas retas aí, quando eu desenhava lá o meu plano cartesiano. A reta de x e a reta de y. Tranquilo? E basicamente hoje nós vamos falar sobre sobre três tipos de retas. Nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre as paralelas. Nós vamos ver exemplos daqui a pouco. Essas que são consideradas perpendiculares são essas duas que eu desenhei aqui, a reta de x e a reta de y, tá? E outro tipo de reta que nós vamos ver são as oblíquas. E aí vocês vão ver aí a característica de cada uma delas nesse exato momento, tá? Aqui ele fala do material necessário para você manusear aí na hora da aula de geometria ou quando precisar desenhar alguma coisa, alguma reta, né? Que é a régua, né? O esquadro, ou às vezes o compasso, né? Quando você vai desenhar formas circulares, ok? Mas o objetivo dessa aula mesmo é aplicar as características desse tipo de reta que nós vamos ver aqui hoje, tá? Então, vamos Deixa eu fazer identificar, uma então... pergunta. Pode falar. Me veio uma dúvida aqui. A prova de pergunta de geometria não foi feita ainda, não? A prova de geometria é na P2. Na P2 vai cair assuntos de matemática e geometria. A linha Entendi. paralela é aquela linha reta, né? E a perpendicular é Aqui. Ó, eu vou explicar agora. Ó, a paralela não vai se cruzar. Viu, Bela? Paralela não se cruza. Já a Como assim? perpendicular se cruza, tá? Nós vamos ver agora de acordo com esse mapa aí, ó. Então veja bem. Em muitas cidades ou bairros planejados, as ruas formam uma malha quadriculada. Quando o bairro, né, ou a cidade é bem planejada, você vai observar o mapa dessa cidade ou desse bairro de cima e vai ter esse formato aí que vocês estão vendo aí do lado, né? Dessa malha quadriculada aí. Dá até um negócio na visão da gente aí, cheio de bolinha, né? Não sei se vocês estão percebendo. Mas o que acontece? O mapa ao lado ilustra parte de uma cidade planejada. Na horizontal, temos as ruas com números ímpares, tá? Na horizontal. E na vertical, nós temos com números pares, aí são as avenidas. Ok, pessoal? Quando a rua 3 encontra a avenida 4, vamos riscar isso aí. Quando a rua 3, ó, encontra a avenida 4. Em que ponto que elas vão encontrar? Exatamente nessa esquina aqui, ó. Eu vou fazer agora um ponto vermelho.
encontraram exatamente nesse ponto aqui, ó. O que que acontece? A linha formada na Rua 3, com a linha formada na Avenida 4, eu vou chamar, né? Reta que representa a Rua 3, reta que representa a Avenida 4, elas se cruzam. Elas se cruzam exatamente no encontro delas aqui, ó, da Rua 3 com a Avenida 4. Nesse caso, a gente percebe a formação desse ângulo de 90 graus, vou fazer de uma cor diferente aqui, a formação desse ângulo de 90 graus aqui, ó, como eu desenhei inicialmente, naquelas duas retas lá do plano cartesiano. Forma ângulo de 90 graus. Portanto, pessoal, o cruzamento da Rua 3 com a Avenida 4 são retas o quê? Perpendiculares, ok? Porque elas se cruzam nesse ponto em vermelho que eu coloquei aqui, mas formando ângulos de 90 graus. Então, sempre que acontecer de uma reta, ó, vamos desenhar ela aqui mais certinha. Quando acontecer de uma reta assim, cruzar com outra reta, assim, nós vamos dizer que elas são o quê? Perpendiculares. Qual a característica principal? Ela vai apresentar um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Tranquilo? E agora o que que nós temos? 180 graus, não? Não. Você não pode ter duas retas se cruzando aí para formar 180 graus. Só se você imaginar, quer ver? Vamos ver assim. 180 graus seria a reta, essa reta azul, e essa reta vermelha, uma em cima da outra. Aí aqui você tem... Aliás, aqui no caso elas nem se cruzando não estão, né? Por isso que eu entendi. Não tem como você imaginar duas retas para formar 180 graus. Ok? Ok. Aí o que que você tem? Fizemos a Rua 3 com a Avenida 4, forma 90 graus. Vamos lá, me digam mais aí exemplos de cruzamento de rua e avenida que vai formar 90 graus no cruzamento. Rua 9, Avenida 4. Rua 9, Avenida 4, exatamente, ó. Fiz de vermelho aqui. A Rua 9, já temos aqui a Avenida 4 de azul. Estão se cruzando nesse ponto, portanto, perpendiculares. Qual mais? Rua 11 com a Avenida 10. Rua Rua 11, 7. com a Avenida 10, correto. Também são Rua perpendiculares. 5 com a Avenida 8. Rua 5 com a Avenida 11. Com a Avenida 11? 8. 8. Rua 5 com a Avenida 8 também. Rua 7 com a Avenida 6. 6, Rua 7 com a Avenida 6. Tranquilo, tá vendo aí, pessoal? Todas elas aí são o quê? Perpendiculares. Agora veja uma coisa, deixa eu apagar aqui. Agora, tio, tem alguma aí que não é perpendicular? Tem. Vamos falar sobre elas agora. As avenidas 4 e 8. Vamos traçar a reta da Avenida 4. Já está feita. Vamos fazer agora da Avenida 8. Olha só, em vermelho aqui, ó. A reta formada pela Avenida 4 e a Avenida 8 não se cruzam em nenhum ponto. Se elas não se cruzam, elas vão receber o nome de retas o quê? São paralelas. Paralelas. Paralela. Ok, pessoal? Então, duas retas que não se encontram, ou seja, que não se cruzam, e sempre obedece aí o mesmo espaçamento uma da outra, ou seja, a mesma distância, elas são consideradas retas o quê? Paralelas. Paralelas. Paralelas, ok? Aí agora, Por mais... Tem Pode falar.
Por exemplo, vamos supor se tem alguma suposição de a tal avenida com tal rua para fazer uma que não seja perpendiculares. E sim Bom, paralelas. nós vamos ver esse caso mais na frente, de quando você vai ter uma rua cruzando com a avenida e não serão perpendiculares. Daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. Perpendicular é quando se cruzam. Ok. E paralelas são quando não se cruzam. Paralelas não se cruzam, mas tem que obedecer a mesma distância. Porque, veja bem, vou desenhar duas retas aqui, você vai me dizer a diferença entre essas que eu formei na Avenida 4 e na Avenida 8. Olha só, deixa eu apagar essas outras aqui. Eu vou desenhar aqui, ó. Essa reta tá aqui, de vermelho. Aí eu vou colocar essa reta daqui, ó. Veja a diferença. Olha só. Tem o mesmo espaçamento uma da outra? Não. A vermelha com a lilazinha aí? Não, tio. Não. Então, elas não são paralelas. Ok? Elas não são paralelas justamente por isso, porque elas não têm o mesmo espaçamento uma da outra. Elas se cruzam? Me diga aí, elas se cruzam? Não. Não. Vermelha com roxa cruza? Não. Cruza. Sabe aonde? Se eu prolongar ainda mais A linha. a vermelha, ó, e se eu prolongar ainda Ela vai mais fazer a com a roxa, vai chegar um momento que elas vão o quê? Cruzarem. Tranquilo? Vão se cruzar, porém o detalhe, não vão formar ângulos de 90 graus. Ok, pessoal? Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Hã? E as linhas seriam... Quantos graus, tio, formaria no caso? Bom, aí depende da gente medir com o transferidor. Poderia dar maior do que 90, poderia dar menor do que 90, mas nunca 90. Tá menor. Vai ficar maior ou menor do que 90, Entendi. mas não vai dar 90, certo? Beleza. Vamos Tio, continuar. agora, por exemplo, se tem um espaço básico, por exemplo, aqui vamos supor, a Avenida 4 com a 6, é uma linha paralela? Também, a Avenida 4 para a Avenida 6 também é paralela, tá? Tem o mesmo espaçamento entre elas, então se eu prolongar a Avenida 4 infinitamente, prolongar a Avenida 6 infinitamente, não vão se cruzar de forma nenhuma. Ok, gente? O que mais? Aí a coleguinha falou assim, né? Eu não entendi bem essa história de paralela e perpendicular. Aí a professora falou, os próximos exemplos ajudarão você a entender melhor, mas lembre-se de que o mapa das ruas é uma figura plana, ou seja, quando você observa algo de cima, né? É como se ela fosse o quê? Plana, tá? Então no mapa o desenho das ruas e avenidas é visto de cima. Assim, podemos perceber com mais facilidade se elas são paralelas ou perpendiculares. Exemplo 1. Observe no mapa as avenidas 4 e 8. Aí vamos ver aqui, ó. Olha aí. Avenida 4 e Avenida 8. Aí ele fez o quê? Ele pegou a Avenida 4, fez em forma de reta, ele chamou de reta U. Aí ele pegou a Avenida 8, fez em forma de reta, ele chamou de reta V. Então temos as retas U e V. Mesma distância, pessoal, de afastamento aí, ó, entre uma e outra. Logo, elas são chamadas de quê? Paralelas. Paralelas, ok? Paralelas. Retas que nunca se cruzam, obedecendo a mesma distância aí de afastamento entre elas, são chamadas de paralelas. As avenidas não se encontram, já que mantêm sempre a mesma distância entre si. Por esse motivo, dizemos que são paralelas. Do mesmo modo, as linhas U e V, ou seja, quando a gente pegou lá aquelas avenidas, né? Avenida 4 e Avenida 8, e fez em forma de linha reta, as retas U e V eram paralelas da mesma forma que as avenidas, né? Ainda que prolonguemos elas
manterão sempre a mesma distância entre si. Tá? Se eu prolongar lá, a Avenida 4 infinitamente, a Avenida 8 infinitamente não vão se cruzar, assim como as retas U e V. Se eu prolongar para qualquer Professor, sentido, uma não vão se cruzar. curiosidade. Sim. Por que as avenidas são sempre números pares e as ruas são sempre números ímpares? Então, acho que mais é por questão de localização, né? Porque quando a gente está trabalhando plano cartesiano, por exemplo, né? A gente começa utilizando esse modelo aí de ruas e avenidas, né? Então, para ficar mais fácil, utiliza-se avenida com números pares e ruas com números noves, justamente para diferenciar uma coisa da outra. Ok? Para diferenciar a avenida de Tio, rua. na verdade aqui, todas as tabelas Página, tio. que estão representando as avenidas e as ruas são todos os mesmos números. Só a primeira Página, que ficou tio. maior. No nosso livro, na página 6, tem essa daí que o senhor está usando. A malha quadriculada, exatamente igual a essa. Mas Que aqui só página? tem outra que os números são iguais. Página 6. Ó, a página É 6. 7, 6, velho. A página Na 6 moral, aí pra que gritar? que tá me dizendo aí, nós temos assim, temos a Rua 3, Rua 5, Rua 7, Rua 9, Rua 11, Avenida 2, Avenida 4, Avenida 6, Avenida 8, Avenida 10. É só para diferenciar, pessoal, rua de avenida. Por isso que uma é o número ímpar e outra número par. É só para... Porque, tipo assim, ó, vamos supor que não tenha número nenhum. Imagina que não tenha número nenhum. Aí se eu falar assim, ó... Já tá feita a minha. Aí se eu falar assim, procura aí a Rua 5 com a Avenida 2. Como que você vai me provar que ela é aqui, ó, Rua 5 com a Avenida 2? Se ela é aqui ou se ela pode ser aqui também, Rua 1, 2, 3, 4, vai dar uma certa dificuldade para você encontrar. Então, por isso que colocou Rua 5 aqui, Rua 7, Rua 9, Rua 11, justamente para quando falar, ache a Rua 5 com a Avenida 2, você vai localizar exatamente onde eu risquei aqui, ó, de roxo. É para fins de localização, também para diferenciar uma coisa da outra, tá? Então, obedecendo a posso fazer mesma uma pergunta? distância, pode fazer. Por exemplo, você está falando só de dois lugares para fazer uma representação, para achar algum lugar, né? No caso, Avenida 4 com Rua 7. São só dois, né? Você São só só usa dois. dois. Mas tem como usar, tipo, duas avenidas para uma rua para achar o Não, local? porque você não vai andar em duas avenidas ao mesmo tempo. Não, mas eu tô dizendo assim, para achar um local, a gente precisa de duas avenidas e o local tá no meio. Por Você exemplo, você não vai precisa... botar uma resposta assim Ah, entendi. Você que está em dizendo, alguma vamos prova. supor que você está querendo encontrar um lugar que está entre duas avenidas. Aham. Ué, aí ele teria que te falar. Está entre a avenida tal e na rua tal, vamos supor. Entre a avenida 4 e a avenida 8, mas na rua 9. Então tá onde? No Entre a meiozinho aqui, Avenida né? 4 e a Está Avenida entre a 8, avenida tá 4 e a Avenida avenida 6 e 8. 9. na Avenida 6. Então, na avenida 6. Ah, agora eu entendi. Entendi Tranquilo? minha pergunta. Poderia, né? Mas é muito difícil. Aqui é mesmo só para entender o conceito de retas aí. O que mais? Aí a mocinha falou, quer dizer que nesse mapa duas avenidas são sempre paralelas entre si? Claro. Aí a professora falou, isso mesmo. As duas ruas também são paralelas entre si. Então, tanto duas ruas, Rua 5, Rua 7 são paralelas, Rua 5, Rua 9, paralelas, Rua 7, Rua 11, paralelas e assim por diante. Avenida 2, Avenida 4, paralelas, Avenida 2, Avenida 8, paralelas e assim vai. Agora, observe no mapa aí, Professor, tem pessoal. dúvida. Pode falar. A Rua 11
e a Avenida 2, elas se cruzam? Se cruzam. Rua 11 com a Avenida 2 se cruzam, formando um ângulo de 90 graus. Portanto, são o quê? Perpendiculares. Claros. Porém, a Rua 11 com a Rua 9 não se cruzam em nenhum ponto, obedecendo o mesmo espaçamento aí. Então, são o quê? Paralelas. Paralelos. Observe Avenida no 11 o quê, mapa. tio? Oi? Avenida, não, Rua 11 e Avenida o quê? Eu falei Rua 11 com Rua 9. Não se Ué, cruzam. Rua... Rua 11 Ah, com a tá, Avenida agora 2, eu aí se cruzam. Observe no mapa, né? A Avenida 4 e a Rua 7. Aí ele colocou aí, ó. Avenida 4 e a Rua 7. Colocou esse ponto pretinho aí e chamou de P. Aí ele fez a tradução aí, tirou do esquema de ruas e avenidas e passou aí para retas. Então ele usou a reta Y para representar a Avenida 4, usou a reta X para representar a Rua 7. E aí o cruzamento delas aqui, formando um ângulo de quê? De 90 graus. Esse tipo de reta nós já falamos que são retas o quê? Perpendiculares. Do mesmo modo, as linhas retas X e Y também são perpendiculares e usamos esse símbolo aí, esse quadradinho aí, com uma bolinha no centro, indicando o ângulo de 90 graus, tá? Isso significa ângulo de 90 graus. Você pode ver ele aqui, ó, nas retas X e Y tranquilamente. Quando, aí a mocinha falou, né? Quando duas linhas retas se encontram, não tem uma história de ângulo envolvida? Claro, a gente viu agora, né? Nas perpendiculares, o ângulo é de 90 graus. Já nas outras, como eu falei, né, inicialmente, pode ser maior do que 90 ou menor do que 90, mas nunca 90 graus quando elas não são perpendiculares. Vamos dar exemplos daqui a pouco. A professora falou, boa lembrança, isso foi estudado em anos anteriores. As retas da figura, né, formam um ângulo reto, cuja medida é de 90 graus. Mais adiante nós vamos ver isso melhor. Agora, olha essa 3 aí, pessoal. Observe esse esquema aí de ruas e avenidas. Aí nós temos a Rua Alface, Rua Pepino. Aqui não temos ruas e avenidas, não, é tudo rua. Rua Alface, Rua Pepino, Rua Pêssego, Rua Banana. Observe que as ruas Pepino e Pêssego, elas se encontram. Pode observar aí. Rua Pepino com Rua Pêssego. Ele fez aí a retirada aqui, passou, né, de ruas para linhas retas. Ele chamou a Pepino de R e a Pêssego de S. Pode observar aí o esquema como é que ficou. Elas se cruzaram, correto? Elas se cruzaram. Agora, o ângulo formado aqui, ó. Que ângulo que formou? Formou esse ângulo que eu estou fazendo aqui em vermelho. Formou esse ângulo que eu estou fazendo aqui, ó, em verde. Agora eu digo, esses ângulos têm características de que são de 90 graus? Não. Não. O Um ângulo é em maior e outro é menor do que 90 graus. Pronto. Agora me digam, qual deles é maior do que 90 graus? Que vocês observam assim. O do lado direito. Do lado Esse daí- direito é Não, o tio, quê? é verdade, Maior é verdade. do que? Direito da nossa 90. Maior O do que direito é 90. verde é o E o da menor. esquerda É o menor. é menor. Então usa assim, menor do que 90. 90. Então vocês estão percebendo, pessoal? É maior do que 90 ou é menor do que 90, mas nunca é igual a 90. Então são chamados de retas o quê? Olha lá embaixo, oblíquas. Tranquilo? Assim como, pessoal, Rua Banana com Rua Alface também se cruzam e são o quê? Oblíquas, ok? Já com a característica diferente dessa, né? Porque, ó, se você pegar aqui, vamos traçar aqui alface, ó, a alface aqui, ó. A alface está mais ou menos assim, alface
Aí nós temos agora a banana, ó. Você viu que a característica agora já vai ser o quê? O ângulo da direita, ele vai ser menor do que 90. Do que Tá vendo? 90. Menor do que 90. O da esquerda vai ser maior do que 90. Certinho? Você Então tá elas falando são da sua oblíquas. visão, né, tio? Você tá falando da sua visão, né? Na minha visão e nas suas também. Não, é porque se a gente for olhar o da nossa tela, que é o da direita, que é o maior. Ué, então tá espelhado? Quer dizer que o que eu estou desenhando tá ao contrário. Não sei, ué. O Ó, pra do mim, senhor tá igual ao do a- meu livro. tem a Oi. parte assim e assim. Então, O eu não seu tá sei. certo, professor. O vermelho Você é o tá maior certo, tá e o igual, azul é tá o igual. menor. O vermelho é o maior e o azul é o menor. Não Ah, adianta. agora sim eu entendi. Você tá dizendo. Pronto. Eu tô olhando pelos números de 90 graus e 90 graus. Eu não olhei a linha vermelha e a linha verde. Pois é. Portanto, pessoal, também são características de retas oblíquas, ok? Não vão formar ângulos de 90 graus. Aí o que mais? Vamos aqui, ó. Aqui, no bairro onde eu moro, há duas ruas oblíquas. Elas se encontram formando um ângulo diferente de 90 graus. Vamos dizer ali, ó, alface e pepino, pessoal, elas, olhando assim, aparentemente, elas não se cruzam. Mas se você prolongar a rua alface mais lá para cima e a rua pepino mais lá para cima, vai acontecer o quê? Aí Elas elas se cruzarem. Aí elas vão se cruzar, ok? Mas não com aquela característica das retas perpendiculares. Elas vão ser o quê? Oblíquas, ok? Esse quadro aí das ruas com nome de comida tá parecendo aquelas torres de pegar final. Tá parecendo mesmo. E aí, pessoal? Rua banana com rua pêssego é o quê? Paralela. Ok? Rua banana com rua pêssego paralela. Rua alface com rua pepino perpendicular. Rua banana com alface se cruzando aí, né? Perpendicular. E banana com pepino perpendicular, assim como pepino e pêssego também. Aí a professora falou assim, né? É muito comum haver ruas oblíquas, principalmente em bairros ou mesmo cidades que crescem sem planejamento, crescem de forma desordenada. Então vai ser difícil você encontrar ruas e avenidas aí paralelas, ok? Elas sempre vão estar aí de forma irregular, formando retas oblíquas, tá? É mais comum retas oblíquas em cidades não planejadas, mas as planejadas sempre você vai ter retas paralelas e perpendiculares. Aí vocês vão resolver aí, pessoal, trocando ideias. Vamos lá, olha só. Nos mapas, já pode até pegar e fazer no caderno as respostas, caso não caiba no livro aí, viu? Nos mapas dos exemplos 1 e 2, da página 7, existem ruas ou... nos exemplos 1 e 2 aí, existem ruas ou avenidas oblíquas? Vocês podem até voltar lá no 1 e no 2. Eu acho que não. Professor, eu vou mudar Não. de tema porque esse aqui está descarregando. Não existe. Certo. Não, né, pessoal? Não. Não. Por que não? Tio, isso aí tem que fazer no caderno aqui. Porque Trocando todas ideia. elas são paralelas. Caber no livro. Porque todas elas são linhas retas. Perpendiculares. Então, não. Oi. Nenhuma delas são oblíquas. Oblíquas são paralelas e
perpendiculares. Essa seria a justificativa aí. Colocar aí? Essa 2, pessoal, aí agora já é para você observar o mapa do seu bairro ou o mapa da cidade de Cândido Sales aí, para você identificar aí se no seu bairro, né, em relação à rua que você mora, quais são paralelas e perpendiculares e quais são oblíquas. Aí você tinha que observar aí o mapa. Eu até tentei ver aqui um mapazinho aqui, mas eu não consegui. Deixa eu interromper aqui o Isso é meio complicado, compartilhamento. não, tio? Oi? Isso é meio complicado de fazer. Você teria que ter o mapa aí, né, para você ter uma visão. Cadê a Mas eu guia? acho que tem que você falando. Ó, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Eu tentei por aqui, ó, mas eu não consegui achar. Deixa eu fechar aqui. Mapa de Cândido Sales. Ver se eu acho um bom aqui. Não acho, eu acho tudo pequenininho as figuras e não tem como ampliar. Ó, Mas veja a aqui, gente ó. pode ampliar aqui no celular. Olha essa daqui, por exemplo, ó. Na hora que a gente clica, deixa eu ver se aparece. Ah, aqui, pronto. Mas aqui é só dar um zoomzinho aqui, né? Você tá vendo aí, pessoal? Veja bem, as ruas, as ruas aí de Cândido Sales. São oblíquas. Todas oblíquas. Todas, 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 todas. Tio, Cândido Sales é um município, é uma cidade, é o quê? Cidade. Cidade. Mas ela é de... E conquista a cidade também, né? Conquista a cidade. Eu não entendo. Não, tem que ter um pai. Tá vendo Na aí, verdade, pessoal? aqui Cândido Sales não é necessidade, ia ser um município da cidade. Só que aí, como a BR passava aqui, eles colocaram Cândido Sales como cidade e outro lugar como município. Isso. Exatamente. Então, no caso, os municípios de Cândido Sales, que são a zona rural, é os que existem, né? Isso. Entendi. Aí, gente, o que acontece? Não, você consegue identificar aí alguma rua paralela? Se você olhar aqui, você consegue observar aí a rua Flores Dantas? Sim, dá o zoom sim, tio, mas o zoom não permanece. Sim, tô vendo. Minha casa aqui. Então, Rua Flores Dantas, Rua José Porto. É a rua que eu moro. José Porto. Rua Flores Dantas e Rua sabe José qual... Porto. Dá para dizer, pessoal. Eu vi um que não se cruza aqui, ó. Dá para dizer que Flores Dantas e... Pera aí, que você fala qual que é. Dá para ver Viu? que Flores Dantas e José Porto são paralelas? Sim. Ô, professor, Avenida Oi. Rio Branco com a Rua Santos Dumont, que forma um ângulo de 90 graus. De 90 graus. Então, elas são o quê? Perpendiculares. Perpendiculares, ok? No cruzamento delas aí, você consegue a formação de um ângulo de 90 graus. Rio Então, Branco com Cândido Santos Sales é tudo Dumont. misturado. É oblíquo, é paralela Isso. e é perpendicular. Então, mas a maioria dos casos é entre o quê? Oblíquas. Significa que não foi tão bem planejada a cidade. Então, vamos lá. Travessa Oswaldo Cruz, Rua Juraci Magalhães. Tio, tem uma rua que forma um T. Que forma um ângulo o quê? Um T.
tem ruas que formam letras. Uma que forma L, outra que forma F. Exatamente. É o que o negócio aí foi meio Tô vendo mal um planejado R. mesmo, né? E aí, pessoal? E Quase aquela. todas as ruas de Cândido Salles começam com R. Ué, como é que é? Por que as ruas começam com R? É que a maioria das coisas aqui é difícil ter uma avenida ou travessia de Cândido Salles, a maioria é rua. A maioria é rua. Eu só tenho aqui uma avenida que eu tô vendo aqui.